Shalom, graça e paz a todos. Espero que estejam todos bem. Voltamos aqui mais uma vez para comentarmos as Sagradas Escrituras, para falarmos um pouco da Palavra do Senhor. Hoje, dia 26, 7h36 da manhã. Acordei com uma palavra ardendo ao meu coração. Uma palavra rápida, mas bastante edificante. Tô com a cara inchada ainda por ter acordado há pouco tempo. Espero que todos tenham passado um bom Natal, um Natal diante das suas famílias. Espero que vocês tenham um ano novo abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Hoje eu quero falar de intimidade com Deus. Acordei com essa palavra ardendo no meu coração. Fui pesquisar no Dr. Google o que significa intimidade. Intimidade significa relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. Bom, que tá ardendo ao meu coração isso. Sabemos que Jesus escolheu 12 discípulos, mas ele tinha os seus mais íntimos. Desses mais íntimos eu quero citar João e Pedro, os mais conhecidos também, creio eu, mais recitados nas Sagradas Escrituras. Mas era uma relação qual Deus tinha relações diferentes. Uma passagem bem conhecida na Bíblia, que se encontra em Mateus capítulo 12, do versículo 46 ao 50, a gente encontra a passagem onde se encontrava o mestre, onde se encontrava Jesus ensinando, e de repente alguém o importuna, alguém o incomoda com a notícia: Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor, estão querendo falar contigo. Mas Jesus, eu não acredito que grossamente, mesmo que Jesus, ele tinha palavras firmes, ele não, em suas palavras, ele, apesar do seu grande amor, ele não passava a mão por muitas vezes ao falar. E a fala de Jesus: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Aí ele nos diz que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E nessa passagem muitos interpretam que Jesus ignorou a sua mãe, que Jesus não honrou a sua mãe. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Jesus honrou e amou a sua mãe em diversas passagens bíblicas. Mas voltando ao assunto de intimidade, nós sabemos que Jesus, que Pedro e João eram os apóstolos dos mais íntimos de Deus. Tanto que Jesus confiou em edificar a igreja. A passagem bem famosa que ele fala que eu bem sei que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E João, o qual ele mesmo, a palavra mesmo diz que era o amado do Senhor. João
tinha mais intimidade com Jesus do que qualquer um dos seus apóstolos, dos seus discípulos. João reclinava a sua cabeça, descansava nos seios do Senhor. Ele, assim que muitas vezes você faz com o seu filho, me lembro que com meu pai deitado, eu ia e deitava no seu peito. Deitava com a cabeça no seu peito. Que isso simbolizava muito a intimidade. E João fazia isso com Cristo, com Jesus. Mas aí eu vejo, tem uma curiosidade que arde no meu coração também, que os judeus eram um povo muito preconceituoso, irmãos. Você vê que tamanha é a intimidade de Pedro, que Jesus poderia dizer: sai, Pedro, o que vão pensar de nós? O que vão pensar de mim com você com a cabeça reclinada aqui no meu peito, no meu seio? Os judeus é um povo os mais preconceituosos. E era uma imagem que, na verdade, naquela época não pegaria bem. Hoje é normal, né? Hoje é normal, mas naquela época, e para os judeus, não pegaria bem João reclinar sua cabeça no peito de Jesus. E Pedro, esperto, malandro, ele sabia que João tinha uma intimidade maior com Jesus, que na ceia, onde nós todos sabemos que Judas ia trair Jesus, pela conversa, a um de vocês há de me trair. E Pedro malandro, sabendo que João era o mais íntimo, foi creio eu que no ouvido de João, e vai lá, pergunta pro mestre: quem é que vai trair? Isso se encontra em João capítulo 13, 23 e 24. E João pergunta a Jesus, creio eu que no íntimo, não digo ao secreto, porque eles estavam todos ali para ceiar, mas eu creio eu que vai de cantinho, como a gente diz, e pergunta: Senhor, quem é? E Jesus, para não deixar o seu discípulo amado sem resposta, ele fala: aquele que molhar o bocado de pão, esse há de me trair. E aí assim se fez. Judas foi lá, molhou o bocado de pão, e Jesus falou: faça rapidamente o que vai fazer. A palavra também nos diz que muitos não entenderam, alguns pensaram que Judas, como ele cuidava das finanças de Jesus, pensou que ele era para comprar mais comida, para fazer alguma coisa do tipo. Mas a palavra nos diz que em Coríntios 13, que o amor tudo suporta, o amor tudo supera. E como eu li o que significa intimidade é a relação muito próxima, uma amizade, familiaridade. E quando a gente fala em família, em amizade próxima, a gente fala em amor. E o único que esteve aos pés da cruz foi João.
Pedro ficou olhando de longe. Os outros discípulos não vejo recitar onde estavam, mas o único que na morte de Jesus, além de sua mãe, Maria Madalena, as mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus, o único discípulo que estava com Jesus na sua morte foi João. E não tem mais intimidade com isso. Como muitas das vezes a gente fala para o mal, eu tô contigo até a morte. Tamo junto até a morte. E, na verdade, o único que teve com Jesus foi João. Pedro tinha intimidade com Jesus, mas Jesus sabia que Pedro, quando precisasse, não poderia contar com ele. Pois ele mesmo falou a Pedro: ó, Pedro, antes mesmo que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Pedro tinha uma intimidade com Deus, mas não era tão íntima. Não era tão íntima. Ao contrário de João, que foi o único dos seus discípulos que estavam ao pé de Jesus. E Rafael, por que você recitou a mãe de Jesus? Agora nós vamos entender o tão grande é a intimidade e como Jesus honrou a sua mãe. Em João capítulo 19, 26, que nos diz assim: olha, Jesus vendo ali a sua mãe e o seu discípulo a quem amava, olha bem, o seu discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Se você soubesse que ia morrer naquele momento e visse a sua mãe, você não iria encaminhar a sua mãe para quem você tenha total confiança, para quem você tem a total intimidade. Assim Jesus fez. Ele honrou a sua mãe, deixou aos cuidados ambas as partes. Ele deixou a sua mãe, que sabia que tinha um carinho enorme, tanto que ele fala para João: eis aí a sua mãe. E para sua mãe ele fala: eis aí o seu filho. Isso simbolizando que era para os dois ter uma intimidade familiar próxima. A palavra nos diz que nós somos filhos de adoção de Deus. E eu acredito sim que muitas das vezes quem deve ter filho adotado sabe que tem que ter um cuidado especial com o filho, o adotado. Não dizer que ela ama mais o adotado do que o filho biológico. Não é isso. É que muitas das vezes tu tem que ter até um cuidado para que o filho não venha se magoar com isso. Sem saber, eu sou adotado, eu sou rejeitado. Não, você vai ter que ter um cuidado maior. Uma intimidade. Então Jesus, como ele já matou o coelho, 2 coelhos com a paulada só, como eu disse. Ele honrou a sua mãe, deixou com um discípulo que ele mais confiava, o qual ele amava. É tanto que ele poderia ter dito: não, olha, esse aí é meu discípulo e você
ambos cuidam um do outro. Não, ele falou, eis aí o seu filho e eis aí a sua mãe. Que era para eles terem uma intimidade. Então, essa é a palavra que me ardeu hoje. Que nós venhamos querer ter essa intimidade com o Senhor de quebrar o protocolo. Porque quando tem amor, quando tem intimidade, é quebrado o protocolo. Ninguém naquela época, ninguém se reclinava a cabeça de outro homem, assim. Então isso simbolizava uma intimidade muito grande, muito grande. Não que Pedro não tenha a sua intimidade, que não tenha seu valor, pois que Pedro edificou a noiva, que somos nós, edificou a igreja. E a palavra diz que o Senhor ama a sua igreja, que é como a menina dos olhos, um amor bem sensível, por sinal. Então essas palavras que eu tenho que deixar aí a todos, graça e paz, que Deus abençoe, que tenham um próspero ano novo, um ano novo cheio da presença do Espírito Santo, que os nossos sonhos venham a ser os mesmos sonhos de Deus e que a palavra venha se cumprir em nossas vidas. Tudo que pedirem em oração, crendo, nós receberemos. Shalom, graça e paz. Que Deus abençoe a todos.